Em 1913, Bohr propôs seu modelo atômico e com a equação ele era capaz de mostrar uma relação entre os níveis de energia e os números inteiros que ele assumiria, criando o primeiro modelo onde temos a quantização dos níveis de energia. Ele adicionou ao seu modelo essa relação, momento angular igual a números inteiros ou múltiplos inteiros de h cortado da constante de Planck divididos por 2π. Quando ele assume a quantização do momento angular, ele consegue criar um modelo atômico estável que é capaz de explicar espectros de raio-x. Por exemplo, esse modelo permitiu finalmente obter a estrutura fina do espectro de hidrogênio, mas falhava em modelos mais complexos, como por exemplo o átomo de hélio, que tem 2 elétrons. Estudando os espectros de emissão de átomos mais complexos que o hidrogênio, admitiu que em cada camada eletrônica N havia uma órbita circular e N-1 órbitas elípticas com diferentes excentricidades. O modelo de Sommerfeld conserta um pouco o teorema de Bohr, incluindo mais um número quântico, dando uma restrição aos níveis de energia, criando a ideia de subníveis órbitas elípticas. Porém, o modelo de Sommerfeld é baseado no modelo de Bohr, no modelo clássico, onde foi inserida a condição de que o modelo angular era quantizado. O modelo de Bohr e de Sommerfeld são os principais representantes da antiga teoria atômica. Passam-se quase 10 anos sem nenhuma mudança na estrutura atômica e nesse momento surge a figura de um jovem francês, de Broglie. Ele estava defendendo sua tese em física e nessa tese propôs uma nova maneira de visão do átomo, em especial o elétron. Baseou seu trabalho em cima do trabalho de Einstein a respeito do efeito fotoelétrico, onde ele considera uma chapa metálica e ele fala que a chapa é constituída de vários elétrons livres e incidindo uma radiação específica sobre a chapa seria possível retirar o elétron dela, os chamados fotoelétrons, explicando que a luz pode apresentar características corpusculares, características de partícula e a onda era tida como uma onda eletromagnética. Einstein muda a forma de se observar a luz e fala que ela pode assumir sim características de partícula, lançando o conceito do fóton, gerando algumas equações. Ele descreve que a energia para qualquer corpo é dada pela massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, e que a energia é igual a h vezes c, que é o produto da constante de Planck com a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Igualando as duas equações, podemos simplificar o quadrado com a velocidade da luz, onde nessa relação o lado esquerdo dá uma propriedade de partícula e o lado direito uma propriedade ondulatória, propondo que a onda pode ter um comportamento dual, apresentar-se como matéria, fotocorpuscular, ou como energia, onda eletromagnética. De Broglie aplica essa simetria, propondo que, se tudo é constituído de matéria e energia, a energia representada pela luz tem o comportamento dual. Por que a matéria não pode? Então, usando a mesma equação, ele a aplica em um sistema corpuscular, onde, se o elétron é considerado um corpúsculo, ele vai ter seu movimento linear e associado ao elétron temos o comprimento de onda. Então, o elétron pode se comportar como uma onda, chamada onda de matéria. Ele propõe tudo isso em sua tese de doutorado. A mudança da estrutura da matéria propõe que o elétron seja observado de uma maneira diferente, dualidade onda-matéria. Descrevendo sua ideia, se você tem um determinado átomo estável, o elétron, segundo Bohr, estaria circulando ao redor do núcleo, mas de acordo com de Broglie, o elétron pode ser representado por uma onda, e essa onda estaria circulando ao redor do núcleo, sendo atraída por ele. Mas a condição para que isso é que a onda tem de ser obrigatoriamente números inteiros. Sendo assim, 2π é igual a números inteiros de comprimento de onda, pega-se a equação e substitui resultando nessa outra equação. Passando 2π, temos que o raio que multiplica o momento linear resultando no momento angular, onde Rp é o momento angular igual ao n que multiplica o h cortado, resultando na mesma condição de quantização de Bohr. Em 1927, um artigo publicado por Davidson e Gamer provam que o elétron pode ser difratado através de um cristal de níquel. A difração é uma propriedade típica de uma onda. Então, se o elétron poderia ser difratado, o elétron, portanto, teria característica de onda, provando que a proposta de de Broglie era verdade. O elétron não tinha propriedades somente de partícula, mas também de onda.
O físico tentou descrever o movimento da onda, já que Louis de Broglie havia afirmado que a matéria se comportava como onda e como partícula, comportamento dualístico. Chegou então a famosa equação que tomou seu nome, vindo a ser a fórmula básica da mecânica ondulatória e valendo-lhe a obtenção do Prêmio Nobel, juntamente com o físico inglês Paul Dirac em 1933.